dia para você. A Copa do Mundo está se aproximando. Torcedores brasileiros de todo mundo querem utilizar a nossa rede de dados para compartilhar fotos, vídeos no Mundial. Mas nosso sistema, ele vai suportar esse aumento de tráfego? Haverá esse aumento? Nós vamos falar sobre isso no programa de hoje, que recebe também o escritor Pedro Branchi, que é biógrafo de um dos mais renovados jogadores do futebol brasileiro, o mineiro Dirceu Lopes. Na Opinião Minas, a gente começa agora com o professor de Administração de Tecnologias da Informação da Faculdade IBS e FGV, Wellington Fernandes Pinto, que vai nos explicar algumas informações sobre esse nosso cyberespaço. Bom dia para o senhor. Tudo bem, professor? Nossa, antes de falar de Copa do Mundo, de aumento de tráfego de dados, eu queria que o senhor fizesse, assim, vamos dizer, uma leitura do nosso sistema. Nós temos uma boa velocidade de tráfego de dados, uma boa estrutura, vamos dizer assim. Olha, na verdade, o Brasil, em termos de estrutura de TI para transmissão de dados, ele está atrasado há alguns anos. Com a implantação e surgimento da tecnologia 3G e 4G, algumas expectativas estão sendo criadas. Em função até do evento que nós vamos começar no dia 12, que é a Copa do Mundo, foram implantadas algumas novas tecnologias, como a 3G. Mas ainda o Brasil ainda se encontra ainda no momento de atraso em relação ao restante. Mesmo, ou seja, essa correria toda que a gente acompanhou, instalação, na Copa das Confederações no ano passado, estava lá no caderno de encargos, tinha que instalar as antenas 4G, me parece, assim, perto dos estádios, ou seja, funcionava só ali perto. Mesmo com tudo isso, a gente ainda está um pouquinho atrás. Sim, porque a tecnologia 4G, se não me falha a memória, não vai ser disponível para todos os estádios, né? O Mineirão, por exemplo, não vai ter cobertura. E a tecnologia 3G, para ela poder funcionar bem, isso depende da demanda. E com a chegada do número de turistas que está previsto, aproximadamente 600 mil, isso vai trazer novos smartphones, tablets e outras tecnologias, que vai haver demanda, que vai provocar uma demanda excessiva nos meios de transmissão. Agora, uma preocupação que as pessoas, às vezes, a gente vai comentando, a pessoa fala, então coloca Wi-Fi, coloca não sei o quê, coloca não sei o quê. Mas o que a gente até conversava é que as pessoas, às vezes, precisam entender que, vamos dizer, o cano que transporta esses dados, se não houver uma mudança estrutural, aquela coisa momentânea pode encher de antena ali, né? O problema é maior. Sim, um pouquinho. Verdade. Hoje, como que funciona? A gente tem hoje velocidade de transmissão em 3G. Né? Começou com a 1G, que é a primeira geração, que era totalmente analógica. Posteriormente, mais ou menos 10 anos depois, veio a 2G, já trazendo algumas inovações, convertendo a analógica para digital. Atualmente, a gente já está com a 3G, mas todas essas tecnologias elas ainda coexistem. Ou seja, uma tecnologia não tornou extinta a outra. Elas coexistem em sistemas. Elas estão simultâneas. Quando um sistema ele é sobrecarregado no seu, vamos dizer, no seu meio de transmissão central, automaticamente o sistema transfere o excesso de dados de uma tecnologia para outra, para o outro padrão. E isso vai trazendo sobrecarga. Então, por exemplo, é comum você estar navegando na internet, no tablet ou celular e aparecer um E minúsculo na tela. Isso indica que é edge, que ele mudou de tecnologia, que ele estava navegando numa velocidade, num meio de comunicação, na 3G, por exemplo, e logo em seguida ele foi transferido para 2G em função do excesso de dados. Por isso que a gente reclama tanto, que acha que a nossa internet é muito lenta. Exatamente. Não funciona, não consigo acessar. Então é porque, de certa forma, eles estão convivendo juntos. Se um está muito sobrecarregado, pula para o outro. Exatamente. E isso vai impactar em quê? Em expectativa do consumidor. O consumidor, em relação a essas novas tecnologias de redes móveis, de redes sociais, né? E você poder acessá-las com redes móveis, com dispositivos móveis, isso causa uma expectativa. O tempo Sim. de espera de download, o buffering, que a gente chama, que é o tempo de acesso de você receber um vídeo através de Instagram, de YouTube, enfim, isso causa uma expectativa frustrante para o usuário. Totalmente, principalmente nesses momentos assim, de grandes eventos, né? Eu vi um gráfico muito interessante falando da evolução da quantidade de dados nos mundiais. Aí começou lá na França em 1998 e aí dizia o seguinte, que naquela ocasião, só SMS, claro, só mensagenzinhas de texto ali, movimentou 2 mega. E aí veio fazendo uma evolução, né, na Copa de 2002, 2006, 2010. Aí chegando agora, por exemplo, no Brasil, expectativa de só na partida final no Maracanã, só entre aqueles torcedores, os 74 mil torcedores lá, com seus celulares na mão, tirando foto um do outro, movimentar quase 12 terabytes de informação. Isso
a gente não conseguia nem imaginar isso em 98, né? Essa quantidade. E a previsão para a próxima Copa do Mundo é uma coisa assim, é mais absurda ainda, né? Ou seja, há uma evolução de demanda, ou seja, cada vez mais eles estão utilizando dados. Sim, em 2002, a faculdade de Berkeley, ela fez uma pesquisa que se intitulava Quanta Informação, ou seja, quanta informação é gerada no mundo. De 2002 até 2006, quando houve outra pesquisa dessa natureza, perceberam que o que se produziu de um intervalo de tempo de 2006 para 2002 foi gigantesco. Em 2006, chegaram à conclusão que cada habitante da Terra tinha gerado, em média, 6 megabytes de informação. Uau. Em 2010, repetiram essa pesquisa. Chegou-se à conclusão que produzimos, com as novas tecnologias, 195 zettabytes, né, de informação. Então, é muita informação. Isso aí, toda pessoa está tentando calcular quantos HDs externos, é muita coisa. Exatamente. Então, é muita informação em função dos dispositivos. A Copa do Mundo de 2014, em relação à de 2010, vai sofrer, vai trazer uma demanda maior dos meios de comunicação, em função da quantidade de smartphone, em função da quantidade de tablet. Né? É comum hoje um usuário ter 2 tablets, ter 2 dispositivos, 2 celulares. É muito comum. Muito comum. Né? Então, assim, nós até já temos mais linhas habilitadas do que habitantes no país, né? Exatamente. Então, é muito comum estar se gerando mais informações. Contudo, também seria pertinente que também tivéssemos uma infraestrutura de tecnologia para transferência e transmissão de dados mais eficiente, para não gerar tanta frustração. Os investimentos não acompanham essa evolução? Assim, a gente fica pensando em termos de mercado, né, professor? Se é uma coisa que está demandando, se as pessoas querem utilizar, se cada vez mais é popular, as empresas deveriam estar. Então, vamos investir, porque nós temos público. Isso está acontecendo, na opinião do senhor? Olha, houve uma previsão de investimento de 2011 para cá em tecnologia 4G e 3G de 18 bilhões de dólares pelas operadoras. Contudo, pelo que a gente está acompanhando, parece que não houve esse investimento, pelas razões que a gente não consegue determinar. Mas deveria haver mais investimento? Sim, eu acredito que deveria haver, sim. Na verdade, o problema de telefonia, aí vamos englobar todas essas questões, não só a questão de tráfego de dados, mas também com relação às antenas, às ligações, é uma crítica assim, generalizada da população, né? É um problema recorrente, está na mídia todo dia, está nas comissões, está por aí espalhado porque ninguém consegue resolver. Agora, é estranho, né? Volto ao argumento do mercado, uma coisa que é tão útil, cada vez mais utilizável, igual o senhor falou, a gente tem 2 produtos, pensa numa indústria, cada dia mais estamos consumindo o seu produto, eu quero ter 2 telefones, eu preciso de ter 3, eu tenho um tablet, era para estar do outro lado todo esse investimento para acompanhar essa evolução. Daqui a pouco a gente dá uma travada, né? Sim, é possível que haja. Em alguns momentos é comum ouvirmos do nosso cotidiano pessoas reclamando de taxa de transferência, reclamando que está sem acesso, que não tem a conexão disponível. Enfim, deveria estar havendo mais investimento, sim. Então, a gente precisa trazer essa realidade, na opinião do senhor. O nosso setor como um todo, nosso setor de TI, até teve agora o Marco Civil, talvez até uma intenção dos nossos governantes de trazer as centrais aqui para o Brasil, etc. Aí a gente tem que fazer a pergunta para o especialista, pensaram nisso antes? Ou seja, a gente dispõe de estrutura para receber, por exemplo, uns data centers robustos, como, por exemplo, dessas grandes redes sociais, vamos colocar Google, Facebook, etc. Hoje isso é fácil para operacionalizar no Brasil? Olha, eu acredito que seja fácil, mas a tecnologia depende também de gestores de tecnologia, né? Então, você tem que ter um acompanhamento, você tem que ter uma infraestrutura. A tecnologia no Brasil hoje, de TI, ela está carente na parte de transmissão de dados. Haja visto o que está acontecendo. O próprio Marco Civil da internet, ele veio para poder padronizar o acesso à internet. Como é feito hoje, né? Na verdade, o sinal de internet, ele é tarifado, distribuído para cada usuário de acordo com a sua demanda. Então, hoje, a tarifação para um smartphone, ela sofre um valor, ela tem um valor, para um tablet tem outro, uma velocidade diferente, e o Marco Civil da internet veio para padronizar. O que era incorreto, né, a gente faz uma analogia exatamente com a rede de energia elétrica. Se você é um usuário que tem apenas um aparelho, em detrimento de outro que tem mais de um aparelho em casa, você não vai ser tarifado de forma diferenciada. Você vai ser tarifado pelo consumo de energia elétrica. De uma forma simples, né? Assim, transparente, todo mundo aprende como é que funciona. Sim, e o sinal da internet deveria ser da mesma forma. Esse aspecto relevante que a neutralidade da rede, né, discutido no Marco Civil e aprovado e sancionado, que provavelmente deve entrar em vigor no final de junho, no dia 24, mais ou menos. Então, plena Copa do Mundo? Em plena Copa do Mundo, é que vai trazer esse aspecto, né?
Agora, a gente até conversava por telefone, fazendo a pré-entrevista, e a gente surpreendeu, o nosso telespectador também deve ter a mesma sensação que eu, que a única coisa de serviço de telefonia, serviço de transmissão de dados, é o único que a gente combina uma coisa, leva a outra e está lá estabelecido por lei um percentual muito menor para a entrega do produto, né? Até um dia desse era 10%, ou seja, é a mesma coisa que você chegar para comprar 1 quilo de arroz no supermercado e falar assim, olha, o quilo de arroz você vai pagar 1 quilo, mas hoje a gente está te mandando só 100 gramas. Mas, assim... Tem hora que o senhor vir aqui, dependendo do momento, eu vou te entregar 900 gramas, ou às vezes é 700, mas eu nunca, ou muito raro, eu vou te entregar 1 quilo. Chega a ser um absurdo, né? Pensar assim, como que isso, para quem necessita de tecnologia, é um absurdo, né? Sim, porque a gente está adquirindo um produto e está pagando por ele, né? E, no entanto, você está tendo uma velocidade bem aquém do que você está pagando e esperando receber. Natural seria se, nesse momento, dissesse, olha, a gente planejava a nossa rede, a gente planejou te entregar 1 mega. Como, infelizmente, naquele momento, nós temos tecnologia para isso, eu descobri que eu não estou conseguindo te entregar 1 mega, então eu vou ser honesto e vou te cobrar exatamente o que eu estou te entregando. Então, eu vou te cobrar uma velocidade de 300, ou seja, vou cair 1/3 o preço. Seria, talvez, um modelo mais justo, né? Sim, contudo, isso está regulamentado pela Anatel, né? As operadoras, quando elas assim o fazem, elas não estão cometendo nenhum equívoco. Está regulamentado e está aprovado pela Anatel. Contudo, o Marco Civil da Internet ele está trazendo exatamente essa discussão e está visando exatamente esse aspecto de entregar para o usuário exatamente aquele valor, ou bem próximo daquele valor que ele está contratando. Professor, a gente está caminhando para o final do bloco. O senhor espera, assim, nesse momento, até para os empresários, os profissionais da área de tecnologia da informação, alguma preocupação com relação a esse aumento na rede brasileira para esse período? Ou seja, o senhor até dizia antes também essa questão, por exemplo, a própria indústria, os jornalistas, a produção de conteúdo, todo jornalista querendo mandar suas fotos para as redações, seus textos. O senhor teme, assim, de que a gente perceba isso na nossa casa, na navegação, por exemplo? Olha, é perceptível hoje, né? O sinal está um pouco... Eu percebi no meu celular, o sinal está um pouco lento, às vezes cai, enfim. Contudo, espera-se, sim, em função da demanda que vai haver. Você vai haver transmissão, você vai ver envio de foto, você vai haver comunicação, você vai haver... Vai acontecer momentos que o turista vai estar enviando foto, vai estar enviando imagem, então deve acontecer, com certeza, uma sobrecarga no sistema. Nesse momento, ou seja, principalmente no momento dos jogos, é possível que a gente perceba isso na navegação em casa mesmo, assim, você vai ver que a rede está mais pesada. Olha, pode ser que sim, né? A gente vai ter que aguardar um momento, ver a taxa de transferência, a taxa de transmissão, se vai estar adequada, se vai suportar e ver se o sistema vai dar conta. Esperamos que sim. Em outras palavras, se houve reforço por parte das operadoras, o reforço a gente não percebeu ainda não, ou seja, era para estar mais leve, Exatamente, pelo menos para o usuário ainda não. Ainda não está leve, né? Sim. Ok, professor, muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Nós esperamos que a gente tenha aí, né, uma Copa do Mundo mais tranquila também no tráfego de dados, que flua as coisas melhor. Muito obrigado, viu? Bom dia. No próximo bloco, a biografia de Dirceu Lopes, um dos jogadores mais importantes da história do futebol brasileiro. Nós voltamos já.